Rui, muito obrigada pela apresentação. Eu queria começar agradecendo você, o doutor César e o general e o coronel Sacomandi pelo convite para participar das tertúlias. Foi um encontro muito assim fortuito que tivemos lá em Cambridge, onde nos conhecemos graças a Maria João, e eu pude então lhe contar que estava a trabalhar sobre este tema e que me é muito assim grato neste momento poder falar desse assunto para vocês. Então, vou começar compartilhando a minha tela, essa primeira transparência, em que eu mostro o Dom Pedro numa alegoria de Brasseur de 1922, é um quadro imaginado por ocasião dos 100 anos da independência do Brasil, em que Dom Pedro aparece como se estivesse a compor o hino da independência, cercado por vários cortesãos. Então, eu acho que essa imagem então muito ilustrativa do que vamos falar e começar lembrando, o próprio Rui já lembrou, que o Dom Pedro não era uma exceção na dinastia dos Bragança, porque ele teve um antepassado, Dom João IV, que era ele mesmo compositor e que reuniu uma grande coleção de música muito conhecida em toda a Europa, e aqui aparece num quadro do Rubens, e também entre Dom João IV e Dom Pedro, além de Dom João também seu pai, havia o Dom João V, que foi o responsável pelo empreendimento de Mafra, e ele tinha nas suas mãos, digamos, poderes graças ao ouro extraído do Brasil e que permitiu a ele fazer com que a corte de Lisboa fosse uma das mais representativas em termos de música de toda a Europa, daquele início do século XVIII, e convidou, como nós sabemos, para a corte de Lisboa músicos eminentes como Domenico Scarlatti, Pietro Giorgio Avondano e alguns outros. Este, então, complexo de Mafra, onde, como vocês também devem saber, existe a Basílica, em que é a única em que se vê um conjunto de 6 órgãos. Aqui a gente tem essa fotografia que permite essa visualização de quase todos. 6 órgãos que foram construídos no início do século XVIII, mas que foram restaurados sob já a regência de Dom João, que ainda não era sexto, ele tinha assumido a regência pelo fato de sua mãe ter sido incapacitada por motivos de saúde mental, e ele empreende o restauro desses 6 órgãos e convivia em Mafra antes de ir para o Brasil com o seu compositor e amigo Marcos Antônio da Fonseca Portugal. Temos aqui na plateia hoje o maior especialista nesse compositor, que é o Antônio Jorge Marques, e ali passaram muitos anos, e o próprio Marcos Portugal escreveu para esse conjunto de 6 obras muitas partituras que estão, de 6 órgãos, muitas partituras que estão hoje na Biblioteca de Mafra. Algumas dessas obras foram reescritas quando eles vieram para o Rio de Janeiro e aí fizeram reestreias dessas composições. Mas isso eu acho tudo muito marcante, porque a gente então entende que Dom Pedro não era, digamos assim, uma exceção em sua família. Quando a transladação da corte portuguesa para o Brasil, eu aqui já mostro uma imagem do Rio de Janeiro, mas se olharem, o Rui tem atrás de si uma vista de Salvador, que é muito, muito preciosa, do Carlos Julião, que mostra um perfil da cidade de Salvador um pouco antes da chegada
da corte portuguesa. E ali o governador era um antepassado meu, totalmente por acaso. Eu me chamo Saldanha da Gama, não uso profissionalmente Saldanha da Gama, mas faz parte do meu nome. E ali o meu antepassado Saldanha da Gama assinou o decreto da abertura dos portos, que foi uma das principais ações de Dom João quando chega a Salvador. Logo que ele chega a Salvador, ele já é recebido com música de um compositor local, que era o Damião Barbosa de Araújo. Não se tem exata noção do que foi tocado, mas provavelmente um Te-Deum de ação de graças pela boa, digamos, viagem da família real. Essa imagem que vocês estão a ver é, então, da Praça 15, com a Igreja do Carmo, que se tornou a sede da Capela Real, que Dom João cria logo que chega ao Rio de Janeiro, ainda em junho. Ele aportaram no Rio de Janeiro em março de 1808. Já em junho de 1808, ele institui a Capela Real nos moldes da que existia em Lisboa, para maior esplendor do culto divino. E ele encontra no Rio de Janeiro José Maurício Nunes Garcia, um compositor local, compositor nativo, que o surpreende com a qualidade de sua música. Então, Dom João o institui mestre da Capela Real, posição que ele ocupa até o final de sua vida. Nesse momento, Marcos Portugal ainda estava em Lisboa e José Maurício, para além de ser o mestre da Capela Real por 3 anos, até a chegada de Marcos Portugal, é também o responsável pela composição de missas e de música para os diversos serviços que eram celebrados nessa Capela Real. À esquerda dessa imagem pode-se ver, então, o paço que foi, digamos, ocupado num primeiro momento pelo rei e sua família, não era rei ainda, pelo príncipe regente Dom João e sua família, e atrás do paço, em contato com a Igreja do Carmo, que se tornou então a Sé, existe o convento do Carmo, onde ficou alojada a Dona Maria. Eu queria pedir, se tivessem qualquer, digamos, questão que queiram discutir ao longo da minha fala, por favor, eu acho que o Rui pode me interromper, tá bem? Um outro momento muito importante que tem um impacto importante na música que se praticava no Rio de Janeiro nesse momento é a elevação do Brasil a reino como uma consequência do Congresso de Viena. É um ato que acontece em dezembro de 1815, e então o Rio de Janeiro se transforma na primeira capital de um reino europeu em toda a América. Isso nunca havia acontecido, nunca aconteceu depois. E então o Brasil faz parte do reino de Portugal, Brasil e Algarves. E, neste momento, há várias providências que são tomadas para que o Rio de Janeiro seja, então, sede do esplendor que se espera da capital de um reino, digamos, que tem a sua matriz europeia. Um depoimento que se pode ler sobre isso é o que Antônio de Araújo e Azevedo, que recebeu nessa exata ocasião o título de Conde da Barca e que era um grande benfeitor do Rio de Janeiro como Dom João, não podemos esquecer que, graças a ele, foi fundada a imprensa régia, graças aos tipos e prelos que ele embarcou na última hora, que haviam recém-chegado de Londres a Lisboa. Ele os embarca no navio que devia levá-los ao Brasil. E, graças a esses tipos e prelos, houve, então, a possibilidade de se fazer a imprensa régia no Brasil. Ele escreve para Sigismund Neukomm, um compositor do qual vou falar um pouco mais daqui a pouco,
temos a esperança de fundar um novo império neste novo mundo. E você, Neukölln, né? Ele estava se dirigindo a Neukölln, terá grande interesse em ser testemunha deste período de desenvolvimento. Eles eram humanistas que tinham essa, digamos assim, vontade de promover enfim, aquele contexto onde eles estavam, e eu acho que nós brasileiros lhes devemos muitas e muitas realizações e conquistas. E essa frase eu acho que é bastante ilustrativa dessa vontade de Dom João e de Antônio de Araújo Azevedo, o Conde da Barca, de transformarem o Brasil e o Rio de Janeiro em grandes centros, digamos assim. Não podemos esquecer que Dom João se fez acompanhar da Real Biblioteca, que nós assim, ficamos muito felizes de ter, então, essa herança no Rio de Janeiro hoje. Bom, como parte desse processo civilizatório, havia que se encontrar uma noiva de uma grande casa europeia para a noiva de Dom Pedro, que seria, então, o sucessor de Dom João. E essa, então, foi escolhida na família de Habsburgo, Dona Leopoldina. O noivado aconteceu em 1816. Em 1817, ela já chega ao Brasil, e aqui temos uma ilustração do Thomas Ender, que foi um enfim, dos artistas plásticos que acompanhou a sua comitiva, que mostra uma banda de harmonia, e eu sei que Maria João fala muito disso em algumas de suas pesquisas, uma banda de harmonia, não estava na fragata de Leopoldina, e sim numa outra fragata, mas que chega ao Rio sob a direção de Erdmann Neupart e se instala no Rio de Janeiro a convite de Dom João. Podemos observar do lado esquerdo há um instrumento que pouco se usa atualmente, que é o serpentão, que tem uma forma assim um pouco inusitada. Essa banda de harmonia, então, permanece no Rio de Janeiro por convite de Dom João. Em alguns momentos, então, se retraça o número de instrumentistas e cantores contratados por Dom João a partir de sua chegada em 1808. Vemos nesse primeiro período de 1808 a 1812 algum aumento do efetivo de músicos. Esses músicos, eles tanto participavam da Capela Real como da Câmara Real, que era então digamos, o efetivo musical que se ocupava das festas do palácio, do dia a dia da família real, e também do teatro que se fundou, um teatro muito mais preparado para receber as óperas de que a corte portuguesa era tão fã, né? E principalmente com a chegada de Marcos Portugal em 1811, ele era um homem de ópera também, era um grande compositor para a liturgia, mas um grande compositor de ópera. Suas óperas faziam sucesso em toda a Europa. Então, ele pôde, com a inauguração do Real Teatro São João, ter, então, um ambiente, isso aconteceu em 1813, um espaço à altura de suas óperas. Mas foi a partir de 1816, quando o Brasil já era capital, quando o Rio de Janeiro já era capital do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, e o Dom João já era rei, porque sua mãe faleceu em março de 1816, percebe-se, então, um aumento desse efetivo. Ao longo de todo o período joanino no Brasil, 13 anos, de 1808 até 1821, presume-se isso, Antônio Jorge Marques fez essa pesquisa, que Dom João teria contratado pelo menos 137 músicos europeus para participar desses três ambientes musicais, digamos assim, no Rio de Janeiro. Bom, agora vamos falar da produção de Dom Pedro diante dessa realidade com a qual ele convivia desde pequeno. Não podemos esquecer que Dom Pedro tinha
10 anos, quase 10 anos, quando chegou ao Rio de Janeiro. E, aliás, a data do lançamento do livro ela cerca a data de aniversário de Dom Pedro, que é 12 de outubro. 12 de outubro no Brasil é um feriado importante, portanto, as datas de lançamento serão 11, 13 e 14. A primeira conjunto de obras de que se tem notícia são as 6 valsas que ele teria escrito em 1816. Ele já sabia que estava noivo de Dona Leopoldina, e Neukomm já estava no Rio de Janeiro, onde ele tinha chegado desde maio desse ano. E a gente só sabe dessas valsas exatamente pelo catálogo que Neukomm fez de suas próprias obras. Ele inscreve nesse catálogo, em novembro de 1816, que ele tinha transcrito para a orquestra 6 valsas do punho de Dom Pedro. E, numa outra entrada, ele diz que fez uma fantasia sobre uma valsa de Dom Pedro, acrescida de um trio. Essas valsas do punho de Dom Pedro até hoje não foram encontradas, mas tenho a suspeita que uma das cópias que Neukomm fez no Brasil de obras para pianoforte, que ele não assinou e em cuja folha de rosto ele não se atribuiu a autoria, eu suspeito que poderia ser uma dessas valsas. Agora, em 1817, tem-se a primeira obra da qual se conhece registro de partitura, que seria o Hino a Dom João. Era um momento delicado da política brasileira em que havia eclodido a Revolução de Pernambuco. Então, tanto Dom Pedro como seus 2 mestres, Marcos Portugal, que era seu mestre de música desde Lisboa e continuou a ser seu mestre de música no Rio de Janeiro, e Sigismundo Neukomm, os 3 escrevem hinos, digamos assim, exortatórios do valor dos lusitanos. Inclusive, o hino de Neukomm se chama Valorosos Lusitanos. O Dom Pedro escreve o hino a Dom João, cujo texto, então, o exorta a ser, enfim, aquele que vai manter o Brasil unido e que vai, digamos assim, vencer as forças do mal, e o hino de Marcos Portugal, escrito na mesma ocasião, também com um texto bastante exortatório assim, do valor dos portugueses. Felizmente, a revolta de Pernambuco foi debelada, e em 1818, a tão esperada aclamação de Dom João como Dom João VI acontece 2 anos depois, praticamente, da morte de sua mãe. Bom, um conjunto de obras sacras muito importantes, das quais tem manuscritos autógrafos de Dom Pedro, são essas 4 que se seguem: a Missa de Nossa Senhora do Carmo, seguida do Credo do Imperador, porque ele é assim conhecido, Sanctus e Agnus Dei, Mortus Est Responsorius a São Pedro de Alcântara, Subtuum Presidio, antífona de Nossa Senhora, e o Te Deum para o Nascimento. Esperava-se, então, que esse Te Deum fosse... e ele foi tocado no ano seguinte, quando nasceu o herdeiro do sexo masculino, o primeiro herdeiro do sexo masculino de Dom Pedro e Dona Leopoldina, que morreu precocemente, e esse Te Deum era, então, pensado e foi executado quando do batismo de Dom João Carlos. Então, essas 4 obras, as 3 primeiras não se sabe exatamente a data, mas intui-se que seria entre 1818 e 1820. Esse período que antecede a saída de Dom João do Brasil, que aconteceu em 1821, e que também era o período de grande felicidade conjugal com Dona Leopoldina, que ela também era uma grande musicista, foi o período, digamos assim, de grande produtividade musical de Dom Pedro. Todas as partituras dessas obras estão disponíveis através do portal Música Brasilis. Então, olhando um pouco aqui para o quadro do lado direito,
vemos uma única obra sinfônica, que é uma abertura cujo manuscrito se encontra no acervo da Lira Sanjoanense em São João del Rei. O único manuscrito conhecido é uma cópia, não se tem autógrafo dessa partitura. E aí obras de grande importância cívica. Em 1821, Dom Pedro escreve o hino constitucional. Temos que lembrar que nesse momento havia acontecido aquele movimento das cortes no Porto, que forçaram a volta a Portugal de Dom João VI, e Dom Pedro, que era assim de índole constitucionalista, nesse momento, nesse primeiro momento das cortes, ele adere às ideias da monarquia constitucionalista, e esse hino constitucional é, digamos assim, um testemunho disso. Esse hino se transformou no hino nacional português desde 1834, quando Dom Pedro reconquista a coroa portuguesa para sua filha Maria da Glória, até 1910, quando é proclamada a República Portuguesa. Em 1823, Dom Pedro retoma aquela missa Nossa Senhora do Carmo e ele faz uma dedicatória ao Papa recém-escolhido, Leão XII. Então, eu sempre digo que eu fico bastante reconhecida a Dom Pedro de ter utilizado a sua energia composicional, o seu talento, para engrandecer e para divulgar a nova nação brasileira. E essa missa em honra a Leão XII é exatamente uma prova disso. Ele estava, digamos assim, fazendo campanha no exterior para que a nova nação, a independência da nova nação, que aconteceu em 1822, fosse reconhecida pelos países europeus e pelo Papa. Provavelmente em 1824, essa data ninguém tem certeza disso, ele teria escrito o nosso brasileiro hino da independência ou hino imperial e constitucional, porque no momento da Declaração da Independência em 1822, para mesmo o texto de Evaristo da Veiga, o seu professor Marcos Portugal já havia escrito um hino da independência que, digamos, vigorou por 2 anos até que o hino do imperador passou a ser o nosso hino oficial da independência. Provavelmente em 1827, há uma marcha triunfal que é apelidada de Ituzaingó, por causa do sítio onde havia uma guerra entre os brasileiros e os argentinos pela posse da província cisplatina, que se separou do Brasil nessa ocasião. Em princípio, essa marcha deveria ser cantada na vitória dos brasileiros, que não aconteceu, e há uma lenda de que, então, os argentinos teriam se apropriado da partitura da marcha, mas a atribuição a Dom Pedro é duvidosa. Existe na Biblioteca Nacional de Portugal a Marcha Imperial, numa versão a 4 mãos e clarineta, que provavelmente era, digamos, uma transcrição para uso doméstico de Dom Pedro, e sua filha, Dona Maria da Glória, também era musicista, e sua mulher também, tocar com clarinete, que era o seu instrumento, e piano a 4 mãos. Possivelmente houve uma versão dessa marcha para efetivo militar. Em 1829, ouve-se falar pela imprensa brasileira de um Te Deum que ele teria escrito para o seu casamento com Dona Amélia. Dona Leopoldina já teria falecido, isso aconteceu em 1826, e ele, então, teria escrito esse Te Deum, desculpe, 1824, e ele teria escrito esse Te Deum, porém, não se encontrou nunca mais, e há um registro na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro de 2 Te Deums de Dom Pedro, no momento, no início do século XX, antes que o acervo fosse dilapidado por um descarte de papéis velhos, onde foram aí várias partituras de José Maurício Nunes Garcia, que também desapareceram, e possivelmente esse Te Deum.
Quando Dom Pedro já tinha abdicado do trono brasileiro e já tinha voltado à Europa para lutar pelo trono de Portugal para sua filha Maria da Glória, esse trono tinha sido usurpado por seu irmão Dom Miguel, ele escreve um hino novo constitucional, também chamado da Amélia. E duas obras cuja data não se conhece, uma missa et adjuvanos Domini, que foi encontrada inicialmente pelo David Kramer, que é nosso musicólogo muito conhecido da Universidade Nova de Lisboa, fez, por patrocínio do Instituto Camões, uma pesquisa extensa de manuscritos e impressos de Dom Pedro nas diversas bibliotecas de Portugal e nos Açores, no mesmo volume que tinha essa missa em honra ao Leão XII, ele encontra essa missa Et Adjuva Nos Domini para a quarta-feira de cinzas, que é em estilo antigo, talvez uma mostra de Dom Pedro, uma vontade de Dom Pedro mostrar que poderia escrever música em estilo contrapuntístico. E sabe-se por uma notícia de jornal carioca que ele teria escrito uma obra profana, um souvenir filial ou divertimento, foi publicada, porque o que se anuncia no jornal é exatamente a publicação da obra, mas não se tem notícias de ter sido encontrado algum exemplar. As fontes para, digamos, a edição e publicação das obras de Dom Pedro estão aqui relacionadas nesse slide. Como eu disse, o Cabildo Metropolitano, a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, é onde se encontra o maior número de manuscritos autógrafos, são 4 manuscritos. A Biblioteca Alberto Nepomuceno da UFRJ também tem 4. A Lira São Joanense, eu mostro a imagem da abertura, essa que se chama da independência, mas esse epíteto da independência foi acrescentado por um copista. Na Biblioteca Nacional de Lisboa tem-se 3 manuscritos que não são autógrafos, são cópias. Na Sé da Angra do Heroísmo dos Açores, então, a missa em honra ao Leão XII, 3 na Biblioteca de Londres. Em Viena, sabemos por uma carta de Dona Leopoldina que ela enviou ao pai 3 obras de Dom Pedro, uma missa, um Te Deum e uma sinfonia, que possivelmente poderia ser essa abertura. Isso nunca se encontrou, em Viena ainda há uma pesquisa a se fazer. E em Paris, durante o tempo, 8 meses que Dom Pedro permaneceu em Paris, angariando fundos e homens para fazer a guerra contra Dom Miguel, ele frequentava o Teatro dos Italianos com assiduidade e foi apresentado ao seu diretor, que era nada mais nada menos que o Gioachino Rossini, e que ficou muito feliz de conhecê-lo e disse: eu soube que o senhor é músico, então se o senhor me trouxer uma obra de sua autoria, eu terei prazer em reger. E possivelmente teria regido uma obra instrumental de Dom Pedro, que pode ser essa abertura ou não, porque nunca se encontrou traços em Paris até hoje de que obra seria essa. Mas o próprio Rossini escreve muito mais tarde ao filho de Dom Pedro, Dom Pedro II, que teve o prazer de conhecer Dom Pedro I, de reger a sua sinfonia, e aproveitava a missiva para lhe pedir uma saca daquele bom café do Brasil. Bom, aqui eu tenho uma novidade para o Antônio Jorge Marques e para os músicos que estão aqui presentes. Essa cópia da missa em homenagem ao Leão XII, ela foi adquirida por um amigo que é um bibliófilo carioca, o Pedro Corrêa do Lago, que é o editor do livro que eu vou lançar por sua editora Capivara. Ele conseguiu adquirir essa cópia, que é uma segunda cópia dessa missa, exatamente na mesma configuração que existe na Igreja da Sé de Angra do Heroísmo. Então, ele dedicando essa missa ao Papa Leão XII, que tinha sido escolhido em 1823. Aqui eu queria tocar para vocês um exemplo. Eu não sei se conseguem ouvir quando eu toco. Ótimo. Então, esse trecho que vocês vão ouvir é uma gravação muito recente do Credo, que
possivelmente a obra mais célebre de Dom Pedro, além do Hino da Independência. É uma obra de grande, digamos, aparato, assim, em termos de instrumental, e que tem grande efeito retórico também, chamado Credo do Imperador, numa boa gravação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, que está sendo distribuída pela editora Naxos. Então, é um trecho pequeno, eu proponho que a gente escute para conhecer um pouco mais dessa obra do nosso imperador-compositor. Então, eu acho que podemos apreciar nessa bela gravação essa, digamos, capacidade de Dom Pedro de usar tão bem, retoricamente, inclusive, de acordo com o texto do credo, o aparato coral e instrumental. E esse credo, então, se tornou uma das peças mais conhecidas dele e tem algumas cópias, além do manuscrito autógrafo que está no Cabildo Metropolitano. Essa imagem que estão a ver é uma das primeiras reproduções do hino imperial e constitucional, possivelmente a de 1824, digamos, a composição de Dom Pedro, porque foi em 1824 que ele outorgou aos brasileiros a primeira Constituição, que foi a que teve maior período de vigência. Ela teve vigência de 65 anos. Foi a nossa mais duradoura Constituição até hoje e inspirou a Constituição que foi outorgada aos portugueses em 1826. Então, eu enumero aqui os compositores que eram contemporâneos de Dom Pedro. Marcos Portugal, um grande compositor que nós tivemos a sorte de ter no Brasil até o fim de sua vida. Ele morreu no Rio de Janeiro em 1830 e não foi devidamente incensado pelos brasileiros como merece. Mas isso está vindo com o tempo, não é? O Antônio deve concordar comigo em relação a isso. O nosso José Maurício Nunes Garcia morreram no mesmo ano, colaboraram em muitas ocasiões. Há muita fofoca sobre uma rivalidade entre eles que nunca se comprovou e graças às pesquisas, esse mal-entendido vem se desfazendo. O Sigismund Neumann, que ficou 5 anos no Rio de Janeiro, de 1816 a 1821, e compôs 70 obras em solo brasileiro, inclusive as primeiras sinfonias. E, possivelmente, por sua mão, Dom Pedro se iniciou na composição exatamente porque aquela menção às primeiras obras de Dom Pedro estão no catálogo de Neumann. Fortunato Maziotti, que foi um português muito importante também, muita boa música de câmara, escreveu no Rio de Janeiro. Muitos dos exemplares voltaram para Portugal com Dom João, estão hoje no Palácio de Vila Viçosa, que é a sede dos Bragança. Francisco Manuel da Silva, que foi também aluno de Neumann, contemporâneo de Dom Pedro e autor do nosso hino nacional, ele era aquele que regeu orquestra e coro de 600 pessoas por ocasião da primeira grande homenagem que os brasileiros fizeram a Dom Pedro, porque quando Dom Pedro saiu do Brasil, ele estava sendo um pouco execrado pelos brasileiros, porque, enfim, mal-entendidos entre portugueses e brasileiros, então ele saiu um pouco, digamos assim, pela porta dos fundos, como se diz.
Só que muitos anos depois, mais de 40 anos depois, decidiu se erigir a mais importante estátua pública que está hoje na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, que é uma estátua de Dom Pedro, e a inauguração foi, então, feita sob a regência música de Francisco Manuel da Silva, foi um Te Deum de Sigismund Neumann, que foi executado ao ar livre por um efetivo de 600 pessoas. É um acontecimento muito notável. E a gente não pode deixar de falar das músicas populares daquela época, que foram recolhidas pelos excursionistas no interior do Brasil, principalmente Barão de Langsdorff e os naturalistas Spix e Formácios, que recolheram alguns exemplos preciosos para nós de modinhas e lundus que nos dão, então, a dimensão da música praticada pelo povo naquele momento. Então, era isso que eu queria contar para vocês. E esse livro, então, do qual o César já comentou no início, que vou ter a alegria de lançar em breve, perto da data de nascimento e da data da aclamação de Dom Pedro, que ele escolheu a sua data de nascimento para tal, dia 12 de outubro, nesses locais que vocês estão a ver aí. E eu tenho que agradecer muito ao nosso patrocinador que me permite realizar essa obra, que é o EMS, através da Lei de Incentivo à Cultura. Então, espero contar com quem estiver no Rio, São Paulo ou Campinas nessas datas, ingressos através do Simpla. E é isso, eu queria deixar aqui o meu e-mail para vocês e estou à disposição para conversarmos. Rosana, muito obrigado. Muito obrigado pela partilha, muito obrigado pela extraordinária comunicação que nos trouxe aqui Dom Pedro, voltando a abordar alguns temas que já foram abordados durante estes 2 anos e meio de tertúlias, referindo histórias à volta da família dos Braganças, que trazem aqui uma nova perspectiva, a sua perspectiva musical, que também era uma perspectiva muito interessante da perspectiva dos Braganças. Trouxe aqui também 2 aspectos muito interessantes. Um que eu descobri a semana passada quando me pediu este mapa extraordinário de Salvador da Bahia, que é, e eu ando a tentar, que haja uma apresentação sobre os mapas, as plantas e as imagens existentes no gabinete de estudos arqueológicos da Engenharia Militar, onde estes originais estão aqui em Lisboa, que são muito, muito, muito bons. E também nos trouxe o Conde da Barca, uma figura incontornável de Portugal e do Rio de Janeiro e do Brasil, que tem um acervo absolutamente fascinante e tem uma história fascinante do Conde da Barca. Gostaria também muito que se alguém se voluntarizasse para nos vir falar do Barca. Muito bem, temos já 2 inscritos, temos a Carol e temos o professor Sebastião Amoedo. E aproveitava para passar a palavra à Carol Loss. Carol, muito boa noite. Boa noite para todos e a todas novamente. Primeiro agradecer a Rosana, que como é bom a gente ouvir uma especialista falando, né? Porque assim, eu sou completamente desconhecedora do que ela falou, então sou leiga total. E aí vê-la falando com tanta propriedade, com tanta calma, fazendo as suas explicações, me deixou muito confortável para fazer essas 2 questões, que eu acho até que ela vai achar meio ingênua, tá? Então, assim, já me explico por que eu vou fazer essas questões. Então, parabéns, Rosana. Eu sempre ouço tanta gente falar de Dom Pedro, mas acha que sabe, né? Eu acho que você trouxe coisas muito pertinentes. O que eu queria te perguntar é se ele pode ter sido influenciado por conta da sua paternidade, né? Indo assim, não só porque ele estava vivenciando isso na infância, mas propriamente pelo pai, em relação ao gosto pela música. E a outra questão é, desculpa aí te perguntar mesmo, né? Quando você fala profana, do que você está, ao que você está se referindo? Porque eu realmente não sei. Tá bom? Obrigada mais uma vez. E parabéns. Tá bom.
Carol, muito obrigada pela pergunta. Eu vou começar pela última, que é mais fácil. Profano, a gente fala do que não é sacro. Em inglês seria música secular, né? Música que não é sacra é música profana. Então, por exemplo, música que se toca no piano é música profana. Não porque seja pejorativo, mas é só porque não é sacro. Então, nesse sentido. Agora, muito obrigada pela sua pergunta, que me permite reparar uma lacuna, né? A questão da música na família Bragança, né, era muito central. Então, a educação dos príncipes e princesas incluía necessariamente a música, né? Então, eu comentei en passant que Maria da Glória, filha primogênita de Dom Pedro e Dona Leopoldina, também era compositora. Enfim, eles eram realmente, fazia parte da formação deles. E quando Marcos Portugal vai para o Brasil em 1811 como compositor, os títulos dele, compositor da corte e professor de Suas Altezas, os príncipes e princesas. Ele já prepara, durante a travessia para o Rio de Janeiro, os cadernos com que ele iria, então, implementar esse ensino de música. E transcreve áreas de suas óperas para que ele dedica aos príncipes e princesas, e nós vemos, então, pelo tipo de, digamos, exigência vocal dessas transcrições, que, por exemplo, Dom Pedro devia ser um excelente cantor, porque as áreas que lhe cabiam não eram áreas, digamos assim, para qualquer amador, não é? Então, essa educação musical, ela sim, ela era muito importante na família, nas dinastias, na dinastia dos Bragança. E isso já vinha, então, de bastante tempo. Então, é claro que Dom Pedro tinha esse pendor, e ele, então, com esse incentivo de seus dois grandes mestres, que foram primeiro Marcos Antônio da Fonseca, Portugal, e depois de Sigismund Neukomm, ele pôde, então, dar vazão a essa verve composicional. Muito obrigada pelas perguntas. Muito obrigada, Carol, muito obrigada, Rosane, pela resposta e explicação muito clara. Passava então agora a palavra ao professor Sebastião Amoedo. Muito boa noite, professor. Boa noite, só poderia dizer que eu fiquei extremamente emocionado e, mais uma vez, ouvir uma composição de Dom Pedro, sempre tão triunfal, sempre tão empolgante. E tive a honra de gravar com o meu iPhone, no dia 24 de setembro do ano passado, na Igreja da Lapa, o hino constitucional, que está disposto aí no YouTube para quem quiser ver, e é de uma emoção imensa. Mas, Rosana, para não me alongar mais, uma pergunta bastante objetiva. Dom Pedro teve sua infância numa fazenda aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Na pontinha, quase da fronteira, já com outros municípios, que é a fazenda, a Real Fazenda de Santa Cruz. Lá é de notória reputação a orquestra e coral de negros, que lá havia desde a época dos jesuítas, antes mesmo da expulsão feita pelo Marquês de Pombal. Então ele pergunta: será que esta criança, esse pirralho, esse jovenzinho que ficou lá com escravos, com índios, tomando banho nos rios, também não se empolgou e não teve uma formação musical com aqueles negros escravos? É a minha pergunta para você. Muito obrigado a sua brilhante disposição. Muito obrigada por estar aqui hoje, professor Sebastião. Eu fico muito feliz com a sua presença, porque nós estivemos juntos ano passado, comemorando também Dom Pedro, não é? Enfim, ele certamente se deixava influenciar por tudo que ele vivia enquanto criança e adolescente no Rio de Janeiro. A gente tem que lembrar que existia, por exemplo, na Capela Real, quando ele estava, digamos, no próprio centro do Rio, existiam cerimônias litúrgicas, várias por ano, não é? Se a gente contar, a cada 2 dias tinha algo acontecendo, seja uma celebração da liturgia, seja um aniversário da família real,
seja um óbito, um casamento, um batismo, alguma celebração. Portanto, ele ouvia música assiduamente na própria Capela Real, não é? Quando o Marcos Portugal chega, a atividade no Teatro São João, eu não coloquei um slide sobre isso, mas a gente tem notícias pela Gazeta do Rio de Janeiro, o número de apresentações eram mais de 30 óperas por ano, mais de 30 récitas anuais de óperas. Então, e fora o que acontecia na Real Câmara, ou seja, no próprio Palácio de São Cristóvão também, e na Fazenda de Santa Cruz. Então, a música fazia parte do cotidiano da corte, e ele certamente era, digamos assim, influenciado por isso, não é? E eu acho que, principalmente, ele desenvolveu com Marcos Portugal, como seu pai, uma amizade muito forte. Ele chamava, hoje vem aqui jantar o Marcos, quer dizer, ele tratava o Marcos Portugal como um amigo, seu pai também. Seu pai, quando estava em Mafra, escrevia carta para Dona Leopoldina. Hoje o refeitório, a missa esteve muito boa com música de Marcos, agora vou ao refeitório. Eu conheço essa carta graças ao Antônio Jorge Marques, é uma carta de Dom João autógrafa que está no Museu Imperial. Portanto, o Marcos era quase da família, não é? E como grande músico e como grande compositor, certamente influenciou as outras irmãs, as irmãs de Dom Pedro. Dom Miguel nunca foi muito afeito à música, pelo que parece, mas Dona Isabel, Dona Maria Teresa, quem Neumann dedicou pelo menos 2 ou 3 composições quando estavam no Rio de Janeiro, estava no Rio de Janeiro, eram também musicistas de boa qualidade pelo tipo de música que lhes era destinado. Então, eu acho que tudo isso sim teve uma influência muito grande nessa verve do compositor, que se, digamos assim, expandiu com muito vigor durante os anos em que ele ainda não era responsável pela regência no Brasil, e que, obviamente, declinou a partir de 1821, quando ele se viu muito jovem, não é? Com 20 e poucos anos, como regente do Brasil, porque o pai voltou para Portugal. E, obviamente, a música teve, então, que ficar um pouco de lado nessa missão do político, do regente, que depois se tornou imperador. Mas, com certeza, e tem uma anedota que diz respeito à vivência dele em Santa Cruz, que nos chegou através de tradição oral, que então ele estava regendo, gostava muito de reger os músicos de Santa Cruz, né, de escravizados e de indígenas, e que então eles estavam faltando os ensaios, e ele falou com o mordomo: o que está acontecendo que eles estão faltando os ensaios? Eles não estão se sentindo bem porque estão mal acomodados. Aí ele teria dito: então os acomode nos andares, no primeiro andar, que são os melhores quartos. Aí o mordomo teria dito: mas, imperador, o primeiro andar é dos condes, marqueses e duques. E ele diz: condes, marqueses e duques eu faço com uma penada, músicos e cantores, não. Então, isso foi atribuído a ele. E ele também, essa ele escreveu enquanto jornalista, né? Ele tinha grande apreço pelos escravizados e abominava a escravidão e era abolicionista, tentou importar para o Brasil, digamos, imigrantes para tentar substituir a mão de obra escrava pela de imigrantes, não teve sucesso, mas ele afirmava: o meu sangue é da mesma cor que o dos negros, e se recusava a ter liteiras puxadas por escravizados. Então, por tudo isso, acho que Dom Pedro I merece o nosso respeito e a nossa admiração. Muito obrigado, Rosana, pela resposta. E muito obrigado também ao professor Amoedo pela questão. Temos aqui connosco alguns musicistas, como vocês chamam no Brasil, especialistas de música, e eu gostaria de os provocar a intervirem também, já que são também especialistas em música do século XVIII e XIX. E a começar por pedir à Maria João Albuquerque que fizesse uma intervenção e até uma pergunta à Rosana. Maria João.
Boa noite a todos. Só uma pergunta. Acho que o professor Amoedo levantou a mão depois da resposta da Rosana. Não sei se não era para continuar este diálogo e eu depois então falo a seguir. Não, Não Maria sei João, se o eu professor acho que Amoedo, o que é que acha? eu acho que eram palmas apenas que o Não, não, Amoedo eram estava palmas, dando. eram palmas. Ah, ok, está bem, pronto. Estou a ver mal. Bom, então, em primeiro lugar, umas parabéns à Rosana. Muito, estou muito feliz por voltar a vê-la aqui por este meio virtual. Muitos parabéns pela apresentação e por todo o trabalho que tem feito a nível da recuperação e divulgação da música brasileira. Não foi falado aqui do outro projeto que também tem, da Música Brasilis, que também é um projeto super interessante e com um grande mérito para a divulgação da música brasileira. E uma coisa que eu gostava de perguntar desde já é se esta música recuperada do Dom Pedro se encontra também na música Brasilis, se está acessível nessa plataforma. A outra questão tem mais a ver com as fontes que foram recuperadas, não é? A Rosana apresentou aqui o sítio onde elas estão, não é? No Cabido e também algumas aqui em Lisboa, na Biblioteca Nacional, mas são muito escassas, não é? Provavelmente o Dom Pedro teria tido uma produção maior, não é? As fontes são mesmo muito poucas, algumas são indiretas, só se sabe pelos registros e relatos que ficaram, que ele teria composto ou teria sido tocado, não é? É muito pouco. E eu, pronto, quando estive aí no Rio de Janeiro, ano passado, uma coisa que andei à procura também era de fontes, precisamente de que estariam, e há uma escassez enorme dessas fontes, não é? Também próprias que vieram para Portugal estão fragmentadas muitas, não é? E estão em vários sítios. E eu gostava de perguntar, acha que ainda é possível encontrá-las, se estão realmente de todo perdidas? É uma falta ainda de falta de tratamento desse património que está por descobrir ainda, ou ficou mesmo perdido? E outra questão tem a ver com os repertórios que o Dom Pedro compunha, não é? Como nós vimos, é basicamente música sacra e hinos, não é? Música muito ligada ao aparato, não é? Será que o Dom Pedro também teria composição mais de caráter doméstico, tipo umas modinhas, ou aquelas valsas que ele compôs muito novo, não é? Que nós vimos que até o Newcombe as adaptou para a orquestra, mas teria existido mais algum relato de uma música mais de caráter doméstico que ele tivesse composto? São só mais ou menos estas Maria João, perguntas. tá bem, Maria João, muitíssimo obrigada pelas perguntas. Então, quanto à primeira, obrigada por mencionar a música Brasilis. Sim, todas as obras conhecidas de Dom Pedro foram editadas através dessa apoio do Instituto Camões e a pesquisa também do David Kramer, estão todas disponíveis através do portal Música Brasilis, com partes separadas e, aliás, foram as partituras utilizadas pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para essa gravação, que é um álbum inteiro dedicado a Dom Pedro, que está disponível no Spotify. Todas as obras, aquelas do Cabido, Tedeum, etc., mais a abertura daquela abertura chamada da Independência, e estão ali gravadas, muito bem gravadas, e as partituras foram preparadas pelo Música Brasilis. Realmente, há escassez de fontes. Agora, eu acho que ainda há possibilidade, por exemplo, aquelas 3 peças que Dona Leopoldina teria enviado para Viena. Há que se encontrar isso, porque se ela diz que enviou, eu tive a carta em mãos, que estará reproduzida no livro, a carta dela, em que ela envia essas obras ao pai. Inclusive, há uma divergência de tradução, porque era alemão cursivo. Se ela diz, as peças têm um caráter um tanto teatral, o que é culpa de seu mestre, mas foram escritas por ele mesmo. Alguém teria dito, não, que são culpa dele próprio, Dom Pedro. Não, os especialistas dizem que seria, então, ela estaria, digamos, culpando Marcos Portugal pelo estilo teatral. A gente sabe que os europeus do norte têm grande dificuldade de entender
o caráter festivo dos nossos repertórios litúrgicos, não é? Mas nós que somos lisboetas e cariocas sabemos que a igreja é o lugar de festa, então não há por que a música ser triste, não é? Mas para eles isso é uma certa heresia. Então, eu acho que há que se continuar essas pesquisas, principalmente ali do lado de Viena, e se algo foi tocado dele em Paris, como há registros na imprensa, também haveria que se procurar aí traços dessa cavatina que teria sido regida pelo Rossini. Agora, o mais, digamos, triste de tudo isso, e você me pergunta sobre música de uso doméstico, esse souvenir filial ou divertimento, que é uma das últimas peças de que a gente tem notícia, foi impresso pelo Pierre Laforge no Rio de Janeiro, tem-se o anúncio na imprensa e não se tem cópia. Então, eu fico sempre com a esperança de que em alguma biblioteca do mundo vai aparecer uma cópia disso, não é? Porque uma coisa que foi impressa tem muitos exemplares, então não é apenas um manuscrito. E essas valsas realmente é uma pena que a gente não tenha esses manuscritos, mas eu suspeito que a única valsa que Neukomm, digamos, copiou no Rio de Janeiro e que ele não se atribuiu a autoria, nem assinou no final, que talvez pudesse ser uma dessas do Dom Pedro, principalmente porque o estilo é um estilo bastante distante do próprio Neukomm. Então, essa poderia ser uma atribuição. Enfim, conversei bastante com o Ricardo Bernardi sobre isso. Ele acha bastante possível que sim, que seria uma das valsas de Dom Pedro. Mas muito obrigada por estar aqui hoje e por me Obrigada. apresentar o Rui, que permitiu esse encontro nosso aqui. Obrigada. Obrigada, Maria João. Obrigada, Rosana. Temos agora o João Amaral com uma questão. João, muito boa noite. Boa noite, Rui. Mas pode formular a pergunta, só parabenizar a Rosana pela pesquisa, né, pelo trabalho de trazer essa questão da música brasileira muito forte. E eu sou um defensor muito forte no sentido da contribuição portuguesa para a música brasileira, inclusive do século XIX para cá. E eu só coloquei uma questão curiosa, que há relatos de encontros musicais de populares diante da Casa Imperial, e aí uma pergunta para a Rosana, diante de todo esse vasto conhecimento, como é que é o convívio, ou como é que era o convívio entre essa música preparada para a elite e essa música popular que também se fazia presente diante da residência imperial. Rosana, parabéns. Muito obrigada pela pergunta, João. Nesse momento que começa essa, digamos, fusão entre música clássica e popular no Brasil, não é? O próprio Neukomm se deixou encantar pelas modinhas de um modinheiro iletrado que passava pelas ruas do Rio, Joaquim Manuel da Câmara, e ele anota 20 modinhas do Joaquim Manuel da Câmara que ele leva para Paris e faz imprimir em Paris, sem o que não teríamos hoje esse testemunho. E ele próprio escreve as primeiras duas peças clássicas inspiradas em gêneros populares brasileiros. Ele escreve O Amor Brasileiro, baseado em um lundu brasileiro, que ele diz, e é uma peça muito curiosa, que começa em compasso ternário, como se fosse uma valsa, e de repente compasso binário, como se fosse um lundu, e fica naquela coisa da síncope do lundu. É muito interessante, porque ele fica alternando entre esses dois ritmos. Eu quase acho que poderia se chamar E a Valsa que Virou Lundu. Mas ele foi sensível, sim, à música popular, e o próprio Dom Pedro, há relatos, não há registro de modinhas escritas por ele, mas há relatos, sim, de que ele tocava violão, o violão da época, uma guitarra de arame, e que teria, sim, escrito modinhas. O José Maurício Nunes Garcia escreveu modinhas. Então, não havia, digamos, essa convivência entre música clássica e popular na época. Eu acho que era bastante, digamos assim, havia bastante
mistura, né? Como depois se mostrou isso ser uma característica da nossa música brasileira em todos os tempos. Grandes compositores de qualquer período se deixaram, sim, influenciar pelos gêneros populares brasileiros e utilizar esses gêneros em suas composições. Mas isso começou exatamente ali, no início do século XIX, e as primeiras obras, assim, digamos, que inauguram essa prática são essas de Noicon, que misturam explicitamente os dois gêneros. Muito obrigada por sua pergunta. Muito obrigado, Rosana. Passava agora a palavra ao António Jorge Marques, um especialista em Marcos Portugal, que nos deu aqui assim há 2 anos. Eu depois partilho o link já temos aqui assim muitos tertulianos que não estavam junto connosco há 2 anos, e eu partilho outra vez o link para a gravação da apresentação do António Jorge Marques relativamente ao Domingos Portugal. António Jorge Marques, muito boa noite. Boa noite. Muitos parabéns, Rosana. Parabéns pela palestra. Parabéns pelo livro que está para sair. Parabéns pelo projeto magnífico que é Música Brasilis. Acho que é muito importante que as partituras estejam facilmente disponíveis. Esse é um dos problemas de que a música brasileira e a música portuguesa sofrem, que é não haver edições críticas. Inclusivamente, eu acho que é a razão principal, porque, bom, pelo menos na música portuguesa não há nenhuma obra que pertence ao cânone musical, e não é por falta de qualidade, é simplesmente porque não há edições críticas disponíveis. E o projeto Música Brasilis é um projeto importante. E para além dos parabéns, que gostaria muito de agradecer que pugne pelo resgate da figura de Marcos Portugal, que, como nós sabemos, tem sido, enfim, não tem sido muito bem tratado, não só no Brasil, também em Portugal, de certa maneira, mas no Brasil especialmente. E gostei de saber que a Rosana não afina por algumas das vozes que são muito críticas em relação ao compositor, que é um compositor, e eu não me canso de dizer isto, é um compositor luso-brasileiro. Eh, pela Constituição de 1824, não é? Diz, salvo erro, parágrafo 6º, artigo 4º, parágrafo 6º, uma coisa assim, ou artigo 6º, parágrafo 4º, já não me lembro, diz: os cidadãos portugueses à data da independência do Brasil que tenham ficado no Brasil são automaticamente brasileiros. Portanto, quanto mais não fosse formalmente, compositores como o Mazzotti ou como o Marcos Portugal são luso-brasileiros, não tem dúvida. E acho que todos ganhamos em considerá-los como tal. Não é dizer o português Marcos Portugal ou o português Mazzotti. Eu acho que essa terminologia, no caso, por exemplo, destes dois, devia ser revista. A propósito disso, o Marcos Portugal ainda quer dizer que é um luso-brasileiro e que realmente prestou grandes serviços à música brasileira, como a Rosana disse. Foi-lhe prestada uma injustiça quando foi criada a Academia Brasileira de Música. O Noicon, por exemplo, faz parte da Academia Brasileira de Música, e o Marcos Portugal, que foi inclusivamente o autor para além de todos os serviços que ele prestou à música no Brasil, foi o autor do primeiro hino da independência do Brasil. Enfim, portanto, eu acho que isso é uma injustiça que devia ser de alguma maneira reparada. E já agora, uma pequena informação curiosa. Eu tive a ocasião de olhar para alguns dos manuscritos do Dom Pedro, que estão no Cabido Metropolitano, e isso a Rosana é capaz de não saber. Eu, no meu trabalho sobre Marcos Portugal, analisei profundamente a caligrafia de Marcos Portugal. E
eu penso que é um dado importante para si, inclusive para o seu livro, não sei se ainda vai a tempo, mas nesses autógrafos de Dom Pedro que estão no Cabildo Metropolitano, têm anotações autógrafas de Marcos Portugal. E isso é muito interessante, porque isso diz-nos várias coisas. Primeiro, diz-nos que eles estavam a trabalhar, de certa maneira, estavam a trabalhar juntos, não é? Ou pelo menos o Dom Pedro estaria a trabalhar sob a supervisão de Marcos Portugal. As anotações de Marcos Portugal o estilo indicações de dinâmica, por exemplo, e coisas. Portanto, isso é uma informação que eu acho que é importantíssima e que enfim, para um olhar que não conheça muito bem a caligrafia de Dom Pedro e que não conheça a caligrafia de Marcos Portugal, isso passa despercebido. Eu olhei para as partituras e imediatamente percebi que havia anotações autógrafos de Marcos Portugal nos autógrafos de Dom Pedro. E na partitura autógrafa de 1874 da Missa Breve de Marcos Portugal, que está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, há um papel, dentro da partitura, há um papel que diz meu querido mestre, e eu acho que esse papel é um papel autógrafo do Dom Pedro e que está na partitura autógrafa de Marcos Portugal. E desejo-lhe tudo de bom para o seu livro e para os concertos. Eu reparei, por acaso, no dia 12, que é o dia do nascimento do Dom Pedro, não há nenhum concerto. Já agora lembrei-me de outra coisa. Eu tenho quase a certeza que o Marcos Portugal nunca foi professor do Dom Pedro em Portugal, porque o mestre de Suas Altezas Reais em Portugal era o Giuseppe Totti, que foi nomeado em 1800, sucedendo ao João de Sousa Carvalho. Aliás, o Giuseppe Totti é um compositor importantíssimo que está completamente esquecido e ainda por estudar. E nós, no projeto que temos em mãos neste momento, que é um projeto do CESEM e da Biblioteca Nacional, que tem a ver com estudos caligráficos e estudos de papel, há 69 autógrafos do Giuseppe Totti no fundo do Conde Redondo. Pronto, olha, parabéns e obrigado. Se puder agora comentar então a intervenção do António Jorge Marcos, agradecia. Então, Antônio, muito obrigada por essas preciosas informações. E eu falo no livro sobre essa injustiça em relação a Marcos Portugal de não batizar nenhuma cadeira, que é realmente uma grande injustiça, e eu espero que isso seja reparado de alguma forma, como você diz. Obrigada por essas informações sobre a caligrafia do Marcos Portugal, anotações nos manuscritos de Dom Pedro e também sobre esse bilhete na missa breve do Marcos. Eu achava que Marcos teria sido professor de Dom Pedro a partir de 1807, porque havia esse decreto nomeando Marcos Portugal ainda quando a corte estava em Lisboa. Mas pode ser que realmente tenha sido durante pouco tempo, uma vez que a transladação foi no próprio ano de 1807, em novembro. De toda forma, ele foi instado a ir ao Rio de Janeiro, exatamente também com a função de ser mestre de Suas Altezas Reais. Mas muito obrigada sempre por sua ajuda tão prestimosa todas as vezes que eu recorri a você. E eu realmente fico torcendo para que mais gravações de Marcos Portugal sejam disponibilizadas para que se possa avaliar a estatura deste grande compositor, que é, como você diz, um brasileiro. Muito obrigada por suas Obrigado, informações. Rosana. Muito obrigado, Rosana. Muito obrigado, António Jorge Marques. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Sem mais, vou passar a palavra ao César para fechar a reunião. Eu vou aproveitar rapidamente para introduzir ou apresentar o nosso convidado na próxima tertúlia. Tá? A próxima tertúlia será também de um brasileiro, se bem que hoje nós temos brasileiros em Paris, a gente tem pessoas, é difícil dizer de onde vem a tertúlia hoje, né? Mas, de qualquer forma, o nosso próximo convidado é o professor doutor Daniel Freire Almeida. Ele é professor da Universidade Católica de Santos,
ele é meu colega no Stricto Sensu em Direito, e ele vai falar sobre as novas dimensões de integração global. Sobre o tema, as diversas transformações e inovações proporcionadas pelos meios de transporte e comunicação vêm promovendo ao longo do tempo uma aproximação e uma integração de povos sem precedente na história. Nesse sentido, em decorrência dos avanços digitais que o planeta assiste, com ênfase nas novas eras, aí, tem-se observado a expressão online, né? Significando que hajam cada vez mais eventos e interferência em definidos destinos, em número e infindáveis situações com pessoas participando de diferentes países. Quais as repercussões desse novo tipo de interação? A tertúlia dessa semana, então, vai trazer um breve panorama dessas dimensões de integração global e, quem sabe, permitir uma reflexão acerca de novos contextos internacionais que daí surgem, né? O nosso convidado, Daniel Freire, é pós-doutor em Direito Internacional pela Georgetown University, em Washington. Ele é doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra também. Professor do nosso programa de Stricto Sensu em doutorado e mestrado da Católica de Santos. É advogado, atuando no Brasil, no exterior, nas áreas de direito internacional, direito digital, esportivo e direito espacial. É isso, estejam conosco. Boa noite a todos, eu encerro a tertúlia por aqui.